Boa noite, oficial, para a turma 46 e para a turma 47. Vamos dar início aqui à nossa sexta aula da disciplina História da Enfermagem, né? Nós encerramos a parte textual, toda a nossa parte do conteúdo. Mas acredito eu, né, que na aula que a gente falou sobre a Anna Nery e o princípio da Florence Nightingale, acredito que não tenha me expressado de uma maneira coerente, uma vez que vocês estão com muitas dificuldades na hora de executar, elaborar, né, a parte textual ali das perguntas que foram feitas naquele exercício, tá? Falando eu pelos exercícios que eu já recebi e que eu já dei uma analisada. Ainda não corrigi todos, eu dei uma analisada superficial ali das respostas chaves que eu preciso que vocês compreendam para que a gente dê seguimento e diga que vocês estão aprovados nessa disciplina, né? Então, a gente tem que entender ali o que foi esse período da reforma da enfermagem, né? Essa passagem de transição da Florence Nightingale, né? O que ela traz? O que é a enfermagem moderna? O método de ensino Florence Nightingale é o quê, pelo amor de Deus, minha gente? Porque, pelo que eu percebi, ficou tudo muito confuso ali, misturar a história da Anna Nery com a Florence Nightingale. E, assim, eu tentei deixar na apostila aqui da melhor maneira possível, né? E, ainda assim, eu percebi muita dificuldade que se repetiram sempre nas mesmas questões. Então, vamos lá, vamos voltar. O sistema Nightingale de ensino, o que é? É quando a enfermagem passa a ser uma atenção empírica de um chamado de Deus para ser uma assistência pautada na ciência. E essa ciência era uma ciência baseada em evidência. Tá? E qual era essa evidência? Essa evidência eram estatísticas, porque a Florence Nightingale ela era fantástica na matemática. Então, ela aplicava as suas intervenções, o que ela acreditava que faria toda e qualquer diferença na prestação da assistência. Então, o primeiro que ela bateu em cima foi do processo de higiene. Segunda coisa, designar um local para isso, para executar as intervenções. Então, surgem aí os hospitais de campanhas, tá? O hospital em ambiente de guerra, um hospital militar, dando seguimento aí à Cruz Vermelha, lá na Guerra da Crimeia, né? Foi a primeira que instaurou a Cruz Vermelha lá no território inglês durante a Guerra da Crimeia, salvando a vida de milhares de soldados. Apenas com a sistematização da assistência. E essa assistência estava baseada em evidências no que ela já conhecia como aplicabilidade e resultado positivo. Por exemplo, higiene, separar os pacientes por categoria de gravidade e de necessidade, não abandonar os pacientes no período noturno. Para isso, ela utilizava a lâmpada, né? A lâmpada virou aí o símbolo da enfermagem. E também que ela fazia a vigilância constante desses pacientes. Eles não ficavam sozinhos. Então, ela trabalhava a questão nutricional, de ambiente, higiene pessoal e ambiental, né, no local que ela estava, separava os pacientes por categoria de gravidade e aplicava conhecimento científico e não mais, eu vou fazer isso aqui, tirar esse paciente do chão, porque eu acho que vai melhorar o padrão respiratório. Não, eu vou retirar esse paciente do chão porque eu sei que os micro-organismos são mais densos que o ar, então eles ficam abaixo da linha da cintura. Se eu coloco o paciente numa posição elevada a nível do chão, os micro-organismos têm mais dificuldade de chegar até lá. E aí, quem leva esse micro-organismo para o paciente? Eu, através da prestação de cuidados, com a contaminação cruzada. Para quebrar essa barreira de infecção, o que eu devo fazer? Florence Nightingale disse, lava a mão. Vamos lavar a mão e quando lavar a mão, mantenha a mão acima da linha da cintura, não coloca a mão para baixo. Vocês percebem que quando alguém lava as mãos, ela sai assim, ó, com as mãozinhas para cima. Não é com a mão para baixo nem sacudindo, porque abaixo da linha da cintura, né, existe ali uma parcela de micro-organismo. Enquanto mais próximo da superfície, mais micro-organismo. Tanto que se cair alguma coisa no chão, a gente não pode comer, né? Tem que lavar. Daí você vai me dizer, professor, tem a regra dos 5 segundos, né? Caiu no chão, tá contaminado. Tá? Isso aí é científico e já está comprovado desde lá da Guerra da Crimeia, há 200 anos atrás. Então, esse é o sistema, né? A gente passa do modelo empírico do eu acho, minha avó me ensinou, minha mãe disse, pro eu tenho certeza que é assim, porque eu tenho uma ciência que comprova, eu apliquei isso em 100
soldados. Desses 100, apenas 10 morreram. Então, eu tenho 90% de chances de acerto. Trabalhou com medicina em evidência, com probabilidade. E essa probabilidade estava voltada para a assistência da prevenção, tá? Então, a Florence Nightingale, ela não trabalhava com o foco dela curativo, o foco dela era preventivo. O quadro já estava instalado, uma vez que os soldados saíam para a guerra e voltavam todos estrupiados, né? O quadro já estava instalado, não tinha o que fazer ali. Agora, ela conseguia prevenir o agravo, porque os soldados estavam morrendo por infecção e contaminação. Então, se ela trabalha o ambiente, se ela melhora a situação, o índice de sobrevivência da população aumenta, os soldados se recuperam mais rápido e, consequentemente, voltam para o campo de batalha mais rápido. Então, a nível do olhar do exército da Inglaterra, aquilo era fantástico, mas a nível do olhar da população da Inglaterra, não perder soldados era incrível, era sensacional, porque a mulher estava salvando vários homens. Daí surgiu a frase, né? Se você salva um homem, você é um herói. Se você salva um batalhão ou uma centena, você é uma enfermeira, né? Surge aí. Daí a Florence, quando volta, ela fala o seguinte: agora eu quero criar uma escola para mim. Eu quero ensinar tudo o que eu sei. Então eu vou fazer um modelo de ensino. Surge então a Escola São Thomas, que foi a primeira escola de enfermagem no mundo, né? Surge lá a escola com esse hospital que levou o nome de São Thomas. E no sistema Nightingale de ensino exigia o seguinte, tá? Para ser uma escola de sistema Nightingale, do jeitinho que ela queria, né? Do jeitinho que ela sonhou e implementou na Inglaterra, tinha que ser o seguinte, ó. Direção da escola tinha que ser uma enfermeira. Não tinha nada de equipe médica no meio, nem soldado, né, nem freira. Tinha que ser uma enfermeira. Para começar, para falar de enfermagem tem que ser enfermeiro. Né? Não adiantava ali ter outra, não. Essa foi a primeira condição da Florence Nightingale. E aí, quem eram essas enfermeiras? As enfermeiras que foram lideradas por ela no momento da guerra. Eram 30 ao todo. Né? E ela recrutou mais. No final da guerra, eram 90 mulheres no campo de batalha. Então, ela tinha aí aproximadamente 90 pessoas que ela tinha certeza que era uma ficha apostada que daria um fruto positivo. Então, ela coloca essas mulheres para dirigir essa escola. E, em seguida, ela traz aqui, ó, um ensino metodológico, baseado em metodologia. Então, para eu prestar assistência, a primeira metodologia que ela aplicou foi a higienização do ambiente e a lavagem das mãos. Para isso, na enfermagem, tudo tem um método. Não é? Eu vou fazer aqui de uma maneira ocasional. Não, tudo tem um método. Para você realizar uma punção venosa, tem uma metodologia. Tem o material necessário, o método e a técnica que você vai aplicar para esse procedimento. Para realizar um curativo, tem um método e esse método é científico. A limpeza das bordas, a remoção da sujidade, do menos contaminado para o mais contaminado, e assim vai. Então, tudo na enfermagem tem uma metodologia. Isso foi implantado lá atrás pela Florence. Ela falou o seguinte: vamos fazer uma receita de bolo e a galera segue o passo a passo. Fica fácil de ensinar desse jeito. Então, ela trouxe ali metodologia ativa de ensino. Por isso, a mulher inaugurou uma escola. Falou, quero capacitar essas mulheres, mas eu não quero mais que elas venham pelo chamado, pela devoção. Eu quero que elas venham pela ciência. Eu quero que elas tenham certeza. Eu quero que elas saibam fazer. É o saber fazer. E depois trouxe com o sistema Wanda Horta o saber conhecer. Então, eu sei porque eu faço, mas eu aprendi quando fazer, para que fazer e quando não fazer. Para isso aí, a gente faz a graduação de 5 anos do curso de enfermagem, né? Quando a gente só quer aprender a fazer, aí a gente faz o curso técnico em enfermagem, que é o curso que te ensina todas as técnicas de aplicabilidade da enfermagem. Mas o quando fazer, por que fazer, né? Prescrever e o saber conhecer, daí você precisa de mais 2 anos e meio dentro da graduação, trabalhando só sistematização da assistência, né? A parte chata da coisa, que é a parte burocrática.
A sistematização do saber fazer você aprende no curso técnico em enfermagem, que você pega toda essa metodologia de ensino, todas as receitinhas, é um passo a passo. E em cada matéria você aprende o passo a passo do executar alguma atribuição de enfermagem. Fala, Maia. Professor, quem faz o técnico, quando vai fazer o superior, aproveita alguma coisa? Nadinha de nada. De Não, grade, não. Aproveita o conhecimento, né? Aplicabilidade ali, segurança, aproveita, mas de grade não. Porque, Maico, olha só, isso é até bom para vocês como técnico. Porque imagina se o curso técnico aproveitasse o nível superior, isso significa que o nível superior aproveitaria no técnico. Então, quando eu terminasse a faculdade de enfermagem, eu poderia passar numa escola técnica, fazer a matrícula, entregar o meu diploma e já pegar o de técnico em seguida. Entendeu? É injusto. Então, por isso, a lei disse o seguinte, você só aproveita se você for para um curso técnico. Por exemplo, eu sei que você é massoterapeuta. Se a tua grade, né, é uma grade parecida com a grade da enfermagem, tem algumas matérias que dá para migrar, o curso técnico aproveita, porque massoterapia é um curso de nível técnico, técnico de enfermagem também. Tá? Mas superior só migra para superior, só aproveita em superior, e técnico só aproveita em técnico. Tá? Inclusive, você pode trazer o seu certificado para ver se dá para aproveitar. Eu acho que aproveita a anatomia, viu? Precisa fazer anatomia não, porque é massoterapeuta. Domina todos os músculos, vértebras e tudo. Né? Acredito que você não precisa fazer, não. Mas leva lá o diploma e verifica com o João da secretaria. Oi, Jennifer. Eu tenho uma dúvida em relação à questão da administração de vacina. Uhum. Eu vi muita gente postando fotos dizendo que tomou vacina e tudo mais, e muitas das pessoas que estavam administrando a vacina estavam sem luva. E boa, gente. Aí eu cheguei para a pessoa, né, até perguntei assim, nossa, eu tô fazendo um curso de técnico de enfermagem, e a gente já tem uma certa noção do que é certo e do que é errado, né? Aí eu fiquei na dúvida e fui procurar mais fotos em relação a isso, e a maioria das pessoas estavam sem luvas. Aí eu falei assim, não é possível que ela pelo menos não tenha lavado as mãos, né? Aí eu fui ver que esse negócio de deixar a luva aberta pode pegar mais bactérias do que... Isso, mais bactérias do que ela só ter tido a lavagem das mãos antes e depois do procedimento. Exatamente. Aí eu não entendi, porque tem umas pessoas que usam e outras pessoas que não usam. Aí eu fiquei, nossa, eu vou ter que perguntar, porque dúvida... Boa, Jennifer. Essa parte a gente aprende em farmacologia, mas eu posso te antecipar. É o seguinte, quando o assunto é vacina, eu estou trabalhando com vírus inativo ou vírus atenuado. A Anvisa falou o seguinte, que para a técnica de administração de vacina, eu posso apenas fazer a higienização das mãos, não se faz necessário o uso de luva. Mas ela também não falou que é proibido usar luva. Tá? Ela disse o seguinte, se você utilizar a luva, você tem que lavar as mãos antes de calçar, lavar as mãos depois de tirar. Então, você não pode ficar com a luva ali o tempo inteiro. Então, isso a gente acaba perdendo tempo. Então, é mais fácil fazer a lavagem das mãos ou a fricção com álcool, a higienização, e administrar a vacina. Então, isso vai do profissional. Mas a regra para vacina, veja bem, para vacina, não se faz necessário a utilização da luva, se faz necessário a higienização das mãos, tá? Agora, professora, para administrar medicamento, vou tomar o meu anticoncepcional, o profissional pode administrar sem luva? Não. Todos os medicamentos, a fase de diluição, de preparo, não preciso de luva, eu preciso da higienização das mãos. Mas a parte de administração, a Anvisa diz que eu preciso estar com as minhas mãozinhas calçadas em luva. Tá? Então, aí tem essa diferenciação. Para vacina, não se faz necessário, porém, não é errado utilizar. Para medicação, não precisa utilizar para diluir, ou seja, para preparar a medicação, mas é necessário utilizar para a aplicação. Tá? Um monte de receitinha. Na enfermagem, Jennifer, tudo você vai encontrar um protocolo. Ou um POP, a gente chama de POP, que é um protocolo operacional padrão. E aí, dentro desse POP, eu gosto muito de utilizar os POPs elaborados pela rede EBSER, que são os hospitais federais, né, que aqui no Brasil são referência. Então, sempre que você tiver com dúvida, Jennifer, procura dentro da Biblioteca Virtual em Saúde ou dentro da ABEM, tá? Você procura lá dentro da ABEM quais são os protocolos. E aí procura sempre os POP da EBSER, que dá super certo. O POP da EBSER geralmente é o POP mais atualizado que a gente tem.
tá? Ou tem também algumas páginas no Instagram que descomplica tudo. Por exemplo, o Nurse Enfermagem, o Enf Dúvidas, são páginas assim que dá pra gente aproveitar o nosso tempo livre ali no Instagram para utilizar, tá? Tem muita coisa legal. Tudo na enfermagem tem uma técnica. A gente só precisa dominar essa técnica. E aí a gente vai embora. Por isso que é legal o aluno técnico elaborar sua caderneta de estágio, para ele não ficar perdido. Então, ele vai lá, coloca lá, material necessário para acesso venoso periférico. Tá lá o material e a descrição da técnica. No estágio, você pode colar, abre a tua caderneta, faz ali um checklist de tudo para não errar. Não é proibido colar em estágio, não. É proibido colar nas provas. É proibido colar aqui na parte de conceituação, mas na parte técnica você pode sim, tá? Fazer uso da caderneta de bolso. Ou do celular, tem gente que bota tudo no celular, né? Eu prefiro papel, eu sou antiga, ó, tudo meu é papel. Aqui do lado tá cheio de papelzinho, me lembrando o que eu tenho que falar e o que eu não posso falar, porque a aula é gravada. Que a pessoa é boca solta. Difícil, né, gente, doutrinar a língua, mas vou conseguir. Então, vamos lá. Primeiro, ela falou que tinha que ser com a direção de uma enfermeira. Depois, ela falou o seguinte, vamos ensinar um método para esse povo. Vamos fazer uma receita e vamos ensinar. Isso aí, ó, metodologia ativa de ensino. O que essa criatura tem que saber quando pegar um paciente sangrando? Tem que saber garrotear, tem que saber fazer um torniquete, tem que saber que se essa pessoa está perdendo volume, eu tenho que devolver o volume para ela. E eu tenho que saber que eu tenho que agir rápido, que eu tenho que entender qual é o tipo de sangramento. É um sangramento venoso, é um sangramento arterial, pegou um vaso de grande calibre, daí a gente tem que conhecer a anatomia. O porquê de conhecer a anatomia e o sistema cardiorrespiratório e o sistema circulatório, para eu saber avaliar um tipo de sangramento. Né? Isso aí foi implantado pela enfermagem moderna, sistema NEGEI de ensino. Aí depois ela falou o seguinte, os candidatos têm que ser selecionados. Não é qualquer um, não. Como é que esses candidatos vão ser selecionados, dona Flores? Esses candidatos, minha filha, vão ser selecionados do ponto de vista físico. Tem que ter um porte físico para trabalhar na enfermagem. Depois ele tem que ter um porte intelectual. E por último, ele tem que ter aptidão profissional. Então, era analisado o perfil daquela pessoa, tinha que ser uma pessoa séria, de conduta ilibada, tá? Não era qualquer pessoa, não. E tinha que ter um perfil físico, não poderia ser obesa, não poderia ser magra demais. Precisava de uma pessoa que tivesse uma estrutura física que pudesse levantar um homem ferido. Uma situação, né? Vai colocar uma mulher, tipo, do meu tamanho. Se eu fosse avaliado pela Flores, ela vai falar, minha filha, volte mais tarde. Volte assim quando você tiver uns 10 centímetros a mais, porque eu tenho 1,60m. 1,58m, assim. Quando quem tá medindo é legal, diz que eu tenho 1,60m. Eu tenho ali 1,58m, estourando 1,59m quando a raiz do cabelo tá muito suja, que aí eu levanto assim um pouquinho e dá 1,59m. Porque do contrário, né? Aí pra Flores eu não passaria, porque precisava ali de um estilo de mulheres que pudessem executar as atribuições, e de preferência mulheres jovens e sem cunho familiar, né? E aí até as meninas brincam, né, da enfermagem, que a Flores se lançou uma maldição, para ser da enfermagem tem que ser solteira. E aí a maioria das profissionais enfermeiras, né, tem um casamento abalado e desestruturado. Mas vamos lá, a mulher mora no hospital, ou o marido mora no hospital, né? Vai ficar difícil de manter casamento. Então, não foi a coitada da Flores. Foi esse regime absurdo de carga horária de trabalho que as pessoas moram dentro do hospital e esquecem que tem família. Mas lá atrás, a Flores NEGEI falava, eu prefiro mulheres solteiras que não tenham vínculo familiar, que não tenham marido, que não tenham filho, que é melhor. Porque vai ficar aqui em regime de internato comigo. Era como se fosse um colégio de freiras um pouquinho mais rígido. Né? E aí, depois, a pessoa tinha que ter um desenvolvimento intelectual. Precisava saber ler, escrever, ter conhecimento com matemática. Então, era ali a nata da sociedade. Ela muda ali, né, aquele perfil de mulheres desacreditadas para um perfil de nata da sociedade. Eram mulheres de respeito, eram anjos de branco. E depois, a aptidão profissional. Porque não adiantava nada. Tu tem perfil físico, tu tem perfil moral, tu tem perfil intelectual, porque tu é muito inteligente. Mas aí, quando eu fui te levar lá para o campo de prática, tu desmaiou, tu vomitou, tu não entendeu nada, tu não conseguiu aplicar o que tu aprendeu, né, ali rápido, de maneira clara e objetiva. Então era eliminado também. Daí os estágios começaram a reprovar.
né? Você vem aqui na teoria tira 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí na prática tu pega um 4, um 3, um 2. Não é difícil não. Não é difícil isso acontecer. E aí você reprova e volta para a teoria. Porque a teoria tem que estar aliada à prática. E é por isso que não adianta ficar felizinho assim com 10 que recebeu, não. Eu quero ver esse 10 se converter em pelo menos 7 no campo de prática. É isso que eu quero. Só que vocês têm uma ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação ela é muito justa e muito coerente. Você tem acesso a ela não é escondida, não. Você tem acesso a ela no primeiro dia de estágio. Eu sempre falo para o meu aluno que a contagem é regressiva. Ele entra com 10. No primeiro dia, os 5 alunos comigo têm 10 pontos. Eles só vão deixando de defender. Não é nem perdendo, é deixando de defender. Então, assim, quando fala, a professora Vanessa me reprovou. Eu não. E eu não reprovo ninguém. Eu tô lá para avaliar o que você aprendeu em sala de aula. Quem reprova é você sozinho. Você vai perdendo ou deixando de defender a pontuação que você tem desde o primeiro dia. Então, tem lá todos os itens que você está sendo avaliado. Te custa olhar, chegar em casa antes de ir para o estágio, dar uma analisada. Tem aqui o procedimento de administração intramuscular. Como é que administra intramuscular e fazer um aporte ali na tua parte teórica? Não custa, depende de vocês. Né? Eu já passei por isso aí. Minha fase já passou, agora é com vocês. E na minha vez, eu posso garantir para vocês que ninguém passou a mão na minha cabeça. Ninguém. E eu não tenho esse perfil. Tá? Eu ajudo uma galera aqui. Na teoria, todo mundo sabe. Quem entra em contato comigo, professora, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não sei o quê. Eu dou um jeitinho de ajudar. Mas na prática, filho, a pessoa muda assim da água pro vinho. Porque na prática tem um cidadão que não tem nada a ver com os nossos problemas aguardando o atendimento. E o atendimento tem que ser coerente com o teu 10. Sabe o que eu faço? Eu pego... o Michael vai pro estágio comigo. Cadê o grupo que tá aqui comigo? Vai o Michael, a Bianca, a Miriam e a Vânia. Esses 4 alunos da turma, sei lá, vou jogar aqui a turma 30. Vai os 4 alunos da turma 30 comigo. Qual é o estágio? O estágio de farmacologia. Beleza, quanto foi que esses alunos tiraram? Aí eu pego o diário. Aí vou ver, o Michael tirou 9, a Bianca tirou 10, a Vânia aqui tirou 9, aí a Miriam tirou 7. Vamos lá. Tô com a nota aqui de todo mundo na teoria. Daí, quando eu ver que a Bianca, que tirou 10 na teoria, comete um deslize, eu não vou ter a mesma postura e a mesma atenção que eu vou ter com a Miriam, que tirou 7 na teoria. Porque se a Bianca tirou 10, ela deveria saber. Não é? Então, assim, no primeiro dia eu já jogo limpo. Mas, professora, na hora lá, os primeiros passos vai ser dado pra gente, né? Porque a gente vai estar num ambiente desconhecido. Mas tem um passo a passo, Miriam. Aí daí tu vai dizer assim, tu vai me mostrar o primeiro passo, aí dali eu tenho que seguir, não é isso? Tem um método. No primeiro dia eu converso com vocês e entendo até onde vocês sabem. Vou perguntar, administração intramuscular, como é que faz? Aí um fala, o outro fala, a administração tal. Eu vou conversar com vocês já como se vocês fossem profissionais da área e vou entender até onde vocês sabem. Aí a Miriam falou assim, olha, professora, essa técnica eu tenho dificuldade em tal coisa, em tal coisa. Agora não eu pegar do zero como se você nunca tivesse visto o procedimento e refazer. Não dá, não tem como, a gente nem tem tempo para isso. Né? A gente vai ter que conversar ali no nível, eu vou ter que partir do nível. A mesma coisa aqui. Professora, eu não entendi. Tem como você repetir? Aí eu vou falar, tá, qual foi a parte que você não entendeu? Aí a pessoa me solta. Nada. Não tem como. A mesma coisa lá no estágio. Professora, não aprendi nada. Na matéria, na sala de aula, o professor não ensinou nada. E aí os outros já vão na onda. Não ensinou nada. Falou, vou ver a tua nota na teoria. E vou ver o diário, qual foi o assunto que foi abordado. Eu vou trabalhar em cima daquilo ali, do assunto que foi abordado. Não invento nada, não tiro nada da cartola. Tanto que no CTA, que todos os assuntos, né, você pode fazer essa matéria comigo e pode fazer com outro professor, o assunto vai ser o mesmo. O que vai mudar é a forma como o professor vai abordar, que cada um aborda do jeito que melhor lhe apraz. Mas o conteúdo é o mesmo, o tipo de aula tem que ser o mesmo, é tudo igual, é tudo padrão. Né? É padronizado o ensino da escola. E todos os professores têm que andar ali na linha, seguir a mesma regra. Mas a gente consegue.
no final dá tudo certo, tá? Só que já vão sabendo que no estágio profissional é exigente, porque tem uma pessoa ali e essa pessoa ela não pode receber erro. Então, a gente ali tá todo mundo numa situação tensa. E aí você faz a sua parte e o professor faz a parte dele. Todo mundo fazendo a sua parte. E dá tudo certo no final. Então, aqui, ó, a partir desse modelo na Engage, assim, tudo culpa da Florence, tá? Que a gente começou a reprovar em estágio. Tudo culpa da Florence. Eu reprovei uma disciplina na faculdade chamada Morfo 3. Tá? Falava só sobre a parte hormonal da questão endócrina e da função excretora dos rins. Só estudava um sistema. Era só um sistema. Era o sistema excretor. E eu fiz o favor de reprovar. Porque eu detestava esse sistema. Não gostava de nada que envolvia a questão renal, paciente renal. Não tinha interesse por aquilo. Daí reprovei. E eu era considerada uma ótima aluna na faculdade. Eu era a aluna que estava ali em cima da média, uma aluna muito esforçada, muito dedicada, e era uma aluna monitora, e reprovei, e ninguém passou a mão na minha cabeça e pensei, tadinha, bichinha. Eu falei assim, bem feito, não estudou. Vai repetir o período. E repetiu o período. Então, assim, você pode ser o melhor da sala, e se tiver que reprovar, você vai reprovar. E é sozinho, né? Por isso que eu falo, eu reprovei. Eu não utilizo a expressão o professor me reprovou. Eu mesma reprovei, né? Não me dediquei porque eu não gostava da matéria. Não estava afim. Não queria saber. Daí contei com a sorte. Fui no chutômetro, né? E o chute foi na trave e eu reprovei a disciplina. Então já reprovei tanto em estágio, chorei horrores, voltei para casa arrasada, tranquei o curso de manhã, destranquei à tarde. Acontece com todo mundo, tá? Todo mundo. Todo professor que você sentar para conversar e que já é graduado em enfermagem vai falar a mesma coisa. Reprovei em tal momento, passei perrengue em tal momento. É assim. É a vida do estudante, tá? Pode ser o melhor, o mais dedicado, o mais esforçado ou aquele que nem liga para nada. Todos vão passar um perrengue em algum momento da graduação. Aí aqui quando é que a enfermagem no Brasil começa a ficar mais ou menos? Como é que ela começa a ser reconhecida, né? Ela começa aqui, ó, a ser instaurada no Brasil depois que a Organização da Sociedade Brasileira se instaurou aqui. Foi no final do século XIX, que a profissão vem ali, ó, como uma prestação de cuidado aos doentes. Aí quem fazia isso, né? Foi aquele grupo que veio, né, dos outros hospitais, a Santa Casa de Misericórdia, vieram de outros países com os médicos jesuítas e prestavam a assistência em território nacional. Só que aí surgiu a Guerra do Paraguai. E aí aqui a gente lembrou daqueles nomes importantes, né? O padre José de Anchieta, fundou a Santa Casa de Misericórdia. Depois o Frei Fabiano, que ensinou todos os escravos, né? Tudo que ele sabia sobre enfermagem e aplicava isso nos escravos. Aí depois surgiu lá o José de Bonifácio, que decretou a primeira escola de medicina e mandou a Madame Durocher fazer um curso, se capacitar para fazer parto, porque todas aquelas mulheres estavam morrendo por falta de assistência perinatal, né, ali naquela fase puerperal do trabalho de parto. Então, o primeiro procedimento da enfermagem que surgiu no território brasileiro foi o procedimento da obstetrícia. Então, a gente acompanha a mulher na fase inicial, na fase do parto, na fase do desenvolvimento do abdômen gravídico, que é o acompanhamento do pré-natal, na fase do parto e na fase do puerpério. Foi o primeiro procedimento de enfermagem no território nacional, né? Tanto que depois de um tempo surgiu o ato médico dizendo que enfermagem não poderia mais fazer parto. E aí a gente ganhou essa barreira na justiça e aí ficou instaurado o seguinte, que o enfermeiro deveria fazer obstetrícia, uma pós-graduação em obstetrícia, que até hoje é a pós-graduação mais procurada, né? É a ala para se trabalhar mais procurada. Em segundo lugar vem UTI, em terceiro lugar vem urgência e emergência. É o top 3 da enfermagem, que a galera geralmente gosta de se especializar. E aí lá no final vem as que eu gosto, né? Que é a saúde da criança e por último lá a oncologia. São uma das últimas. E agora a medicina integrativa, ninguém nem tem interesse por essa prática, que é também uma prática que eu gosto muito de atuar. Então, assim, já começou lá atrás, né? A gente se estruturar. E o primeiro procedimento que foi dito, que não, isso aqui é de enfermagem. Não precisa de um médico para fazer parto aqui, não. Chama uma parteira que dá tudo certo. Michael tem especialização para técnico, tá? Pós não, mas tem uma especialização.
tá? Tem especialização ali em curativo, em diálise peritoneal, inclusive o CTA que dá, em... Ai, vou lembrar aqui. Instrumentação cirúrgica e por aí vai. Em todas as áreas tem uma especialização, tá? Maico, tem especialização. Tem várias, tá? Várias, assim, absurdas. Hoje tem especialização até para furar a orelha de bebê, a fada da orelhinha. Especialização em amamentação, em banco de leite e por aí vai. CTA que dá algumas especializações. O de diálise peritoneal é bem legal, tá? É ofertado pelo CTA. Aliás, eu acho que é a única escola que oferece. Não. É 48 horas só, aí tem a fase de estágio. O estágio dura 2 semanas, se eu não me engano. Eu até fiz para nível superior, foi bem legal. Aconselho, porque o estágio é lá na clínica do rim e lá tem um suporte bem bacana para aluno CTA, né? Que é o mesmo grupo, é o mesmo dono. Daí é bem legal de fazer. Não, Eles fazem para experimentador. Pode fazer. Agora, você que é aluno pode fazer. Agora, eu não sei se você pode fazer antes de cursar anatomia. Só que já é a próxima matéria, né, de vocês. Inclusive, tá tendo um esses dias, que eu vi o cardzinho. Tá lá no Instagram da escola. Daí fala, é a Karen que sabe mais, assim, desses detalhes, que é a coordenadora, né? Ela sabe qual é o curso que o aluno tem que estar fazendo para ele ter direito de fazer essa especialização, tá? É muito bom pro currículo. Fica de olho lá no Insta, tanto da escola quanto no meu, que eu posto não só os cursos que tem na escola, mas também tem em outras instituições, alguns cursos bem legais. Valor acessível. Por exemplo, agora vai ter um de acesso venoso, custa acho que R$70. Vai ser em junho. É de uma amiga minha que ela tá ofertando, é bem legal. Assim, já fiz alguns cursos com ela, são cursos bons e rápidos, né? Cursinho ali rápido. Professora, eu quero fazer aquele com a senhora de administração, acesso né? endovenoso e intramuscular. Mas aí, se for eu que for dar farmacologia, você não precisa fazer o curso, que você vai ter aula comigo de farmaco. Eu dou direitinho, igual eu faço. Mas aí vai que a gente quer ficar mais fera, né? Entendi. Sim. Quanto mais treina, melhor você fica. Como em tudo, né? Na enfermagem. Quanto mais treina, melhor fica. Então, a gente tem ali o primeiro princípio. Professora, quando a gente vai para o estágio de farmacologia, antes de a gente ter um treinamento no laboratório, não tem como dar errado no saber aplicar uma intramuscular ou uma venosa. Vai depender do professor, Rafa, tá? Isso aí não é obrigatório não na escola, depende do professor. Por exemplo, eu faço, o Mário fazia, deixa eu ver um outro professor que sempre faz. Eu também fiz aí no laboratório. Nós já fomos bem... Geralmente o professor faz, tá? Aí quem é que dá esse treinamento? É o professor que vai acompanhar o estágio, tá? Não é o professor que deu a matéria. Às vezes culmina do mesmo professor que deu a matéria ser o professor que vai te levar para o estágio. Daí, dependendo desse professor, ele leva para o laboratório para fazer ali treinamento, tá? Eu gosto de levar para o laboratório um dia antes. Principalmente se não foi eu que dei a matéria. Aí eu gosto de levar para saber qual é a dificuldade do aluno para a gente trabalhar em cima daquilo. Então, aí, se cair em questão de concurso, né? Qual foi o primeiro procedimento padronizado para ser um procedimento aplicado pela enfermagem, né? O primeiro procedimento aqui no Brasil foi o procedimento de parto através do projeto lá do José de Bonifácio, que colocou uma mulher para fazer um curso de graduação na faculdade de medicina. Então, ela se especializou só em saúde da mulher e nessa parte do puerpério. Ela foi considerada médica? Não, ela foi considerada parteira. E a partir daquele momento, não só com conhecimento da fase da lua, ou conhecimento da mãe dela ou da avó dela, mas sim de um conhecimento científico. E aí, o primeiro nome de enfermagem no Brasil que faz aí essa transição geral da enfermagem contemporânea para a enfermagem moderna foi a Ana Nery, né? E aí, a Ana Nery, a gente já sabe o que ela foi fazer. Ela foi lá para a Guerra do Paraguai, se colocou à disposição porque ela era muito gente boa? Não, porque ela não queria ficar longe dos filhos dela. Né? Não queria ficar longe do filho. Um filho era militar, o outro filho era médico. Ela falou, eu que não vou ficar aqui, eu já tô viúva, os moleques estão tudo grande, eu vou ficar aqui não, eu vou ficar lá pertinho do meu filho e dos meus familiares, né? Porque alguns dos sobrinhos dela também foram para a guerra. E há relatos em que um dos sobrinhos morreu e um dos filhos também, o filho que era soldado, morreu na guerra.
Então, ela vai para a guerra e utiliza os mesmos princípios da Florence Nightingale. Ela chega lá e instaura ali o início da Cruz Vermelha, do hospital em território de guerra, segrega, separa os pacientes por grau de periculosidade e salva vários soldados ao lado do seu filho, que era o médico, aí nesse processo de intervenção imediata. Daí surge, então, esse interesse pela enfermagem de trabalhar em áreas de conflito ou em situações de urgência e emergência, em que tem que ter um atendimento rápido e sistematizado. Todo mundo, quando está fazendo o curso técnico de enfermagem, fala assim: ai, eu vou fazer urgência e emergência porque eu tenho perfil. Ai, por quê? Qual é o teu perfil? Eu sou ágil. Eu sou muito rápida. Eu não gosto de enrolação. Sou, né? Todo mundo fala assim que eu sou muito rapidinho e tal, muito rapidinha. Se eu te contar que isso aí não é perfil para urgência e emergência, sabe qual é o perfil da urgência e emergência? Uma pessoa calma. Uma pessoa observadora. Porque na hora da confusão, na hora da correria, tudo que a gente não precisa é de alguém que perca o controle. E essa pessoa rapidinha, se você aperta muito, ela grita. Ah, eu sou só uma. Tá, eu já vou. Né? Perfil mais curto, ali aquele pavio mais curto, um perfil mais estourado. E a pessoa calma, não. Pau tá quebrando, tem um gritando, um chorando, o outro correndo e ela tá ali, ó, focada no que ela tá fazendo. Então, é preferível um profissional calmo, que foca no que está fazendo e que não perde a atenção pelo que está acontecendo ao seu redor, do que um profissional que corra para cima e que seja afobado e que faz tudo muito rápido, porque a primeira coisa que vai fazer é começar a derrubar tudo. E uma vez derrubando ou contaminando o campo, ele não serve mais para nada. Então, a gente prefere ali o perfil de urgência e emergência de pessoas mais calmas e principalmente observadoras, porque são pessoas que mantêm o foco e a calma e, acima de tudo, o autocontrole em situações de urgência e emergência. Então, se você é essa pessoa calma e atenta, esse é o perfil da urgência e emergência, tá? Não é o perfil do mais inteligente e muito menos o perfil do mais rápido, é o perfil do mais calmo. Esse é o perfil da urgência e emergência. Triste, né? Descobrir as verdades. Então vamos lá. Sempre cai em concurso pra gente lembrar, né? Quando que foi ali os anos de ouro da Ana Nery, que ela ficaria conhecida no território nacional, né? Foi na Guerra do Paraguai entre 1864 a 1870. E aí quem presidia naquele momento era o Solano Lopes, né? Que foi a pessoa que estava à frente ali do território de guerra. Né? O filho mais jovem da Ana Nery, ele estava cursando o 6º ano de medicina. E aí ele falou o seguinte: eu vou oferecer os meus serviços médicos em prol dos brasileiros. Porque tinha aquela coisa muito patriota, gente. Tinha acabado de gritar que o Brasil era independente. Estava naquela fase patriota, Brasil acima de tudo. Né? E aí todos aqueles jovens foram selecionados e encantados a ir representar o Brasil. Só que ela já tinha um filho que era soldado. Daí dos 3 filhos dela, 2 já estavam indo para a guerra. Ela falou: eu que não fico aqui, gente. Fico nada. Daí ela foi lá e colocou o seu nome à disposição para ir trabalhar. Depois de 5 anos que ela está lá, né, naquele momento lá da guerra, naquela fase toda, ela retorna ao Brasil. E quando ela retorna para o Brasil, ela é acolhida com louvor. Aí recebeu uma coroa do Vitor Meirelles, né? Recebeu ali uma pintura sua, que ficou no Museu do Ipiranga e até hoje está lá. Foi colocado o nome dela na primeira escola do território nacional, a primeira escola de enfermagem fundada no Brasil. Tem o nome da Ana Nery, né? Assim como a primeira escola que foi fundada lá na Inglaterra tem o nome da Florence Nightingale. Então ela rompe aí, né, os paradigmas, rompe preconceito e faz a mulher sair daquela função de prisioneira do lar para um local de destaque na população. Ela falou assim: ei, mulherada, a gente consegue ter um local de destaque aqui.
a gente consegue dizer que a gente salva uma nação, que o nosso papel é importante e que uma mulher ela tem valor, tanto num fogão, numa pia, à frente da sua família, como também no ambiente do trabalho. Então, ela foi a primeira mulher no território nacional a ser remunerada pela prestação de seus serviços. E ela prestou esse serviço durante esses 5 anos. Quando ela volta, ela recebeu ali uma pensão até o momento da sua morte. Só que anterior a isso, o processo de enfermagem, lá em 1860, né? Como que era feito? Era através do empirismo ou ali do conhecimento da galera que vinha de fora, dos médicos jesuítas, né? Das enfermeiras que vinham ali pelas Santa Casa de Misericórdia, para executar aquele trabalho de aplicabilidade e de intervenção aqui no território nacional. Né? Só que aí, lá no mundo todo, já estava surgindo o processo de implantação do sistema Naigueio de ensino. Né? Porque essas duas mulheres, apesar de terem histórias muito parecidas, em cenários diferentes, né? Elas viveram em décadas, em momentos diferentes. Né? E a única coisa ali que chama a atenção e que correlaciona a história das duas é a questão de que elas foram trabalhar em ambiente de guerra e conseguiram implantar a aplicabilidade e salvar muitos soldados. E que as duas ali implantaram hospital em ambiente de guerra, surgindo então a Cruz Vermelha a partir disso. A Ana Nery, ela não tinha muito conhecimento sobre o serviço de enfermagem. A gente está falando ali de séculos lá atrás, a gente está falando do início da formação do Brasil. Né? A gente não tinha ali cartas, livros e tudo mais que ela pudesse fazer uma pesquisa rápida e descobrisse tudo sobre enfermagem moderna. O que ela foi fazer ali foi ajudar o filho e para ficar perto dele ela teve que aprender. E aí o seu instinto materno e organizacional estruturou um hospital que salvou milhares de soldados. Né? Então é isso aí que traz aí essa correlação da história das duas. E é por isso que a Semana da Enfermagem começa no dia 12 de maio, com aquela abertura e todas aquelas solenidades que a gente viu ontem, que é em homenagem ao dia do nascimento da Flores, e termina no dia 20, que é em homenagem ao falecimento da Ana Nery. Então, aqui no Brasil, esse período é considerado a Semana da Enfermagem, que trabalha aí a história das duas mulheres que tiveram momentos históricos cuja história se correlaciona em vários momentos, né? Daqui a gente trouxe várias situações. Só que, paralelo a tudo isso que aconteceu, o sistema da Cruz Vermelha aqui, ficou sendo conhecido no Brasil e no mundo, e trata-se de uma iniciativa privada que visa unicamente preparar o pessoal próprio para um hospital, e esse hospital é onde? No ambiente de guerra. Então, geralmente, quem entra para a Cruz Vermelha já sabe que vai executar suas intervenções em áreas de conflito. Então, a Cruz Vermelha a gente tem hoje dentro das Forças Armadas, está onde? Dentro do Exército, dentro da Marinha e dentro da Aeronáutica. E essa estruturação ocorreu aqui, começou a ocorrer no Brasil por volta de 1902. Tá? Depois ali a Ana Nery morre em 1880 e essa estruturação começa a ocorrer, né, em 1902, 20 anos após o falecimento dela. E aí foi colocado isso no Brasil e tem a Diretoria de Saúde de Guerra. Então ela está desvinculada ao exército profissional, né, dos enfermeiros que são formados lá dentro. Então é uma equipe específica de profissionais. Só que agora ficou assim. Você termina o curso técnico de enfermagem e você quer ir para a Cruz Vermelha, você se formou fora, você não se formou no Exército. Daí você faz um concurso e ingressa para a Cruz Vermelha do Exército e fica lá por um período. Esse período geralmente são 7 anos. Tá? Para o homem é mais fácil o ingresso do que para a mulher. E existe também o processo contrário. Você adentra no Exército e fala que quer se especializar em saúde e o Exército paga para você estudar, se especializar. E aí existem 2 formas de entrar. Você entra como soldado de carreira, faz o concurso, né? Ou entra por análise curricular e fica só por um período, tá? Essas 2 formas. E aí esse momento da Cruz Vermelha aqui, o pioneiro da ampliação desse programa e de todas as escolas, Ministério da Educação, Ministério da Cultura,
foi o Carlos Chagas, né, que é diretor de uma fundação aí nacional que leva o nome dele, a Fundação Carlos Chagas até hoje, que trabalha essa questão da epidemiologia no território nacional. Então, ele foi o precursor da Cruz Vermelha no Brasil, foi o precursor e o pioneiro, né, da epidemiologia e da saúde voltada para a população como um todo. Aqui, ó. Aí também ele esteve à frente da revolta da vacina, né, que a gente já sabe como é que foi. Daí a gente tem aqui embaixo, para encerrar essa parte, a simbologia, tá? A simbologia da enfermagem no Brasil, aqui ó, a fundação da ABEM, né, que a gente já viu ontem, quem foi que fundou, quando fundou, como é que foi feito, qual é a finalidade dela. Daí a gente viu lá ontem a história da Amália, né, e aí quando ela entra, fica à frente da ABEM, né, a ABEM foi constituída aqui, ó, por vários órgãos, e esses órgãos trazem a jurisdição nacional. Então nós temos a Assembleia de Delegados, Conselho Nacional, temos a diretoria central e o conselho fiscal. E através da ABEM surgiu aí o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que está naquele material que eu dei para vocês ontem, surgiu a Revista Brasileira de Enfermagem e todos os COREM e o COFEM, lá em Brasília, né? Lá em Brasília a gente viu na disciplina de ética que nós não temos, né, um COREM. Lá nós temos o COFEM, é o órgão federal. E em todo o território brasileiro, em todos os outros estados, nós temos ali o COREM, que foi instaurado no Brasil, né, e estruturado pela Amália, então presidente da ABEM. Essa foi a grande contribuição da primeira doutora em enfermagem aqui no Brasil. E aí eu deixei aqui da história da enfermagem para vocês, o juramento que a gente faz. O juramento da enfermagem, ele é a parte mais bonita, assim, do nosso curso. Se vocês pararem, assim, com a mente vazia e tentar entender, palavra por palavra, do que está dito aqui no nosso juramento, você vai entender, né, o que de fato nos norteia na prestação da assistência. Porque no dia da nossa formatura, a gente fala o seguinte: nosso juramento começa assim: solenemente na presença de Deus e desta Assembleia. Gente, é na presença de Deus. E quem é a Assembleia, professora? A Assembleia é todas as pessoas que estão torcendo por você, convidados seus. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, seus familiares, aquelas pessoas que você faz questão que te vejam ali. Aí você fala: eu juro dedicar a minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade, guardar os segredos que me foram confiados e respeitar o humano desde a concepção até depois da morte. Não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance e a melhoria do nível de vida da população, daí entra a Semana da Enfermagem, e manter elevado todos os ideais da minha profissão, obedecendo todos os preceitos da ética, da legalidade, da moral e honrando o seu prestígio e as suas tradições. Então, a partir do momento que você jura tudo isso, você está preso a um código de ética, de moral e de conduta enquanto profissional. Então, se você não quer, né, repensa, ainda dá tempo. Porque uma vez jurando e tirando o COREM, as pessoas cobram isso de você. E são as pessoas que apostaram as fichas em você e que estiveram lá diante desse juramento que você fez. E aí, se você não tem um comprometimento com esse juramento, não venha para a nossa profissão. Não venha, não seja mais um. Porque só o que tem hoje na enfermagem são profissionais que não sabem o que estão fazendo com a nossa profissão. E é por isso que a gente não consegue a garantia dos nossos direitos, por conta de profissionais que não estão atuando a contento com os ideais, os preceitos da ética, da legalidade e da moral. Né? Quando a gente trabalha lá o código de ética, a gente fica de cara com algumas questões que trazem ali desconforto até de discutir. Né? A gente viu isso na questão do aborto. A gente viu isso na questão da eutanásia, a gente viu isso na questão ali da discussão da doação de órgãos. A gente vai observando, são situações aqui. E aqui, ó, toda vez que a gente tiver com dúvida, como é que eu vou proceder? A gente lembra do juramento, e esse juramento foi descrito pela Florence. Vamos relembrar do juramento. Fala assim, ó, respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana. Qual é o direito dessa pessoa?
Ela tem o direito de não querer receber uma transfusão, de não querer fazer quimioterapia, de não querer fazer cirurgia, de não querer abortar ou de querer abortar. Só que aí a gente bate de frente aqui com outra situação, ó. Guardar os segredos que me foram confiados. E mais uma situação, respeitar o ser humano desde a concepção. Como é que eu, que fiz um juramento, vou participar de uma sessão de aborto? Então são situações ali, ó, que levam em conflito a todo instante. Então todas as vezes que eu me percebo sem saber o que fazer, eu volto para o meu juramento. Eu lembro do dia que eu jurei, e eu não jurei só uma vez, eu jurei 2 vezes. Eu jurei no dia que eu me tornei técnica em enfermagem e eu jurei no dia que eu me tornei enfermeira de fato e de direito. Né? Como as pessoas dizem por aí, enfermeira mesmo, que a gente já conversou sobre isso e o que eu acho acerca disso. Né? Então, toda a nossa profissão ela está pautada e embasada numa ciência, a ciência da prevenção, do cuidado e do respeito com a dignidade e com todos os interesses da população. E é por isso que a estruturação do SUS, a história, né, das maiores leis que regem hoje a Constituição voltadas para o âmbito da saúde, tem o dedinho e a história da enfermagem dentro de uma discussão de um congresso de saúde pública, porque a enfermagem não briga só para melhoria no sistema para si, ela briga por melhoria no sistema para toda a população. Olha aqui, ó, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população. A enfermagem, ela é a terapia do cuidado e da prevenção. Para a gente tratar doença não eleva a nossa dignidade profissional. Faz parte da nossa conduta também, mas esse não é o nosso principal papel. O nosso principal papel é trabalhar a educação em saúde para que as pessoas não adoeçam. Essa é a função da enfermagem. Sistematizar, levar a atenção e promover saúde, de preferência no nível primário, antes da pessoa ingressar no sistema já doente. E é dessa enfermagem que eu sinto falta. É disso que eu sinto falta aqui no Acre. É disso que eu sinto falta no Brasil. De poder, enquanto enfermeira, fazer o meu trabalho, sem ficar presa, né, ali a código de ética de outro profissional de qualquer forma. É disso que eu sinto falta. Mas para isso a gente precisa de uma galera qualificada. E nem sempre a galera quer se qualificar, profissionalmente, moralmente e eticamente falando. Né? O brasileiro ele tem se corrompido muito rápido e muito fácil. Né? Com situações... Oi, Miriam. Professora, é aquela questão do check-up anual, de 6 meses, né? Se as pessoas fizessem isso, vai procurar saúde, já está com câncer avançado, já está não sei o quê, já está morrendo, está com não sei o quê. Né? Medicina preventiva. A galera não quer. A galera só quer fazer mamografia quando encontra um nódulo no seio. A galera não quer fazer outro exame. Ah, isso aí eu já sei. Tu vai fazer uma palestra no posto, fica 2, 3 pessoas. Tu vai falar sobre anticoncepcional. Ah, já sei. Vai falar sobre educação sexual. Já sei. Tudo, todo mundo já sabe, porque a informação da enfermagem virou banalizada. Hoje você acessa a rede social, todo e qualquer blogueiro se diz conhecedor das fundamentações do Ministério da Saúde e sai aí passando informação à torta e à direita. Ah, desculpa, gente, me expressei mal, não é blogueiro. É qualquer pessoa que tem esse poder de influenciação. Eu falei a palavra errada. Essa pessoa que tem um poder de influenciação, ele se coloca ali em condição de falar sobre saúde. E às vezes você vai ver, a pessoa está dando uma informação errada. Mas por que essa pessoa está dando uma informação errada? Está ali falando? Porque ela tem público. Ela tem público para isso. A gente percebe que no Brasil, né, o índice de compra de medicamentos sem receita, as pessoas só querem ali a intervenção imediata. O Brasil é o país que mais consome medicamento e que mais consome estética. Não é porque todo mundo quer uma coisa rápida, focada e que não precise, né, de um esforço tão grande assim da minha parte. Então é mais fácil eu procurar a dica de uma pessoa que tem esse poder de influência. Meu cabelo tá caindo. Aí eu vou lá no Instagram da fulana, que deu uma dica semana passada sobre uma vitamina maravilhosa pro meu cabelo. Minha unha tá feia. Eu vou lá no Instagram da fulana, que deu uma dica maravilhosa sobre como... Melhor do que ir ao médico, gente. Ir ao médico tá muito difícil.
Ah, eu vou ver. Menina fulana tava com uma doença ali, que ela falou que tava com corrimento vaginal. E aí ela deu uma dica aqui de um óleo maravilhoso, de um alho, que coloca na vagina. Gente, é umas coisas assim que a gente não consegue entender. E a galera faz. Esses dias falou uma menina lá que todo dia você tem que tomar água com sal do Himalaia em jejum. Todo dia. Porque a maioria das doenças acontece no organismo porque você está desnutrido. Uma galera comprando sal no outro dia. Tu não encontrava sal mais aqui em Rio Branco, porque todo mundo comprando sal para tomar água com sal de manhã, sem evidência científica nenhuma. Mas porque a mulher falou que dava certo e que para ela tava dando certo. Aquela tal da Maria Card, né? Que fez 7 dias sem comer nada, não sei o que, só tomar só água, parece. A pobre da criatura da Maria Card, ela tá lá, né? Lá longe. Só que ela manipula 6 milhões de pessoas. Mas se a gente pegar as daqui mesmo, os daqui de Rio Branco, no Acre, a gente olha cada absurdo que dá, é desesperador. É desesperador. Aí pega um leigo que não tá afim de procurar o serviço, né? E quando que essa informação era para ser dada pelos profissionais da área da saúde, era para a gente dar mais valor para a pessoa que sabe o que está dizendo. A gente tem que começar aí, tem um termo na internet que fala, começar a flopar essas pessoas, a não dar atenção pro que elas estão falando, mas só o que tem aí é a galera, remédio para emagrecer, remédio para o cabelo, remédio, e tantas outras coisas que falam sobre saúde aí que a gente fica olhando. Vocês viram o quanto de chip da beleza venderam? Não existe chip da beleza. Existe um chip de hormônio com progesterona que tu vai se ferrar se tu colocar. Gente, e um monte de gente colocou. Aqui em Rio Branco tem uma médica que, nossa, não tinha mais horário na agenda para colocar o chip da beleza, porque a mulherada toda achou que ia ficar bonito quando colocasse o chip. Não, é cada um. Eu não ouvi falar. Foi mesmo, eu não ouvi falar nisso. Meu Deus do céu. Dá uma pesquisadinha rápida aí no Instagram pra tu ver quem foi que disse. E vez ou outra aparece aí, galera, porque o chip da beleza, não existe chip da beleza. É mentira, pra vender. Comércio. Aí surgiu a simbologia, né? Ixi, um monte de gente ouviu falar, Sheiliane, do chip da beleza. Surgiu aí a nossa simbologia. Daí o curso de enfermagem, tanto técnico como nível superior, tem ali a lâmpada, que significa caminho ou ambiente, e também conhecimento, né? Cobra, que significa ciência. A seringa, aqui ó, magia e alquimia, né? A cobra significa magia ou alquimia. A cruz significa ciência. A seringa significa técnica e a cor verde traz paz, tranquilidade, cura e saúde. Esses são os símbolos, né? Cor da enfermagem é o verde esmeralda e a pedra símbolo é a esmeralda. Falei para vocês ontem que a gente não tem mais, né, aquele momento solene da entrega do anel, porque isso trazia constrangimento para as famílias que não tinham poder aquisitivo. Quando eu fiz o curso técnico de enfermagem, eu tive esse momento da entrega do anel. Quando eu fui para a graduação, não tinha mais esse momento de entrega do anel. Professora, mas eu queria tanto um anel, como é que eu faço? Você manda fazer o seu anel e aí você recebe do seu familiar. Mas não tem aquele momento lá em cima do palco em que o teu familiar sobe, geralmente o pai, né? Ou a mãe sobe e entrega o anel para o filho e o diploma. Não, hoje em dia quem entrega é as pessoas que compõem ali a mesa e entregam o diploma, né? E algumas pessoas que tiram o Corém já tem uma forma de você receber o Corém no mesmo dia que você recebe o diploma. Você paga uma taxa e recebe tudo junto, tá? Eu não aconselho você fazer isso não. Então, eu já falei por quê. Porque você vai ficar pagando anuidade e não sabe quando é que vai ter um emprego na área. A menos que você já saia contratado. Não, já tenho um emprego, é só entregar meu Corém, aí vale a pena. Do contrário, não vale. Aí aqui, ó, símbolo, né, do enfermeiro. É a lâmpada, a cruz vermelha e a cobra. Do técnico de enfermagem, a lâmpada e a seringa. Em relação ao bordado no jaleco de vocês, né, que ficou lá uma confusão. Você pode bordar que você é estagiário técnico em enfermagem, é o ETE. Então, no meu caso, ETE Vanessa Gomes. Aí o símbolozinho e o brasão da escola, tá? Que a escola determinou o símbolo dela, tem lá o brasão. É obrigatório. Algumas instituições não te obrigam a colocar o nome no jaleco porque você tem um crachá.
CTA que não trabalha com crachá, o CTA que trabalha com o brasão e a identificação no peito do aluno, tá? E não é interessante trocar de jaleco, às vezes um empresta para o outro, aconteceu algum problema, por exemplo, o Michael ainda não tem o jaleco dele, e ali o Arnaud já tem o jaleco dele, aí entrega o jaleco para o Michael. Não é legal, porque a identificação está no jaleco, tá? Então, a gente pede para que os alunos não façam isso. Antes, a gente trabalhava com o crachá, agora não mais, agora é a identificação na roupa. Então, ou você coloca estagiário técnico em enfermagem, que é o ETE, ou você coloca, tá? Que é... esqueci o outro termo. Acadêmico. Acadêmico, técnico em enfermagem, tá? Aí, quem vai lá abordar já sabe, você só fala, eu sou aluno. Mas, gente, é óbvio, né? Se você tá abordando um brasão da escola, é óbvio que você é aluno. Aí, a pessoa que tá abordando já sabe quais são as duas siglas, né? Isso, ACD, Acadêmico, Técnico em Enfermagem. Você não pode bordar técnico em enfermagem, tá? Só pode bordar quando você já tiver ali a sua carteira, o seu Corém. Aí, você pode bordar técnico de enfermagem, fulano de tal. No meu caso, eu posso bordar doutora em enfermagem Vanessa Gomes. Por que eu não faço isso? Porque eu não tenho doutorado. E eu acho que DR na frente do nome é algo muito sério para você colocar sem ter doutorado. E a percussora da enfermagem moderna no Brasil, ela era uma mulher tão exigente, tão maravilhosa, que eu não me acho que eu não fiz nenhum feito ainda estratosférico na enfermagem, não, para eu poder colocar esse DR na frente do meu nome. Mas vocês vão ver muito enfermeiro colocando DR na frente do nome, tá? É possível pela legislação brasileira, assim como para médico, fisioterapeuta, e aí tem esse DR na frente do nome. E depois que termina, o teu jaleco de aluno fica inutilizado, né? A menos que tu tire ali a manga e faça outra, porque é bem no braço. O brasão é no braço, aí fica inutilizado. E eu não aconselho vocês, depois que terminarem o curso, vai trabalhar e usa o jaleco da escola, tá? Porque é como se você fosse um aluno. Eu guardei os meus de lembrança, mas não dá pra usar mais, não. Por mais que eu arranque ali a manga e bote outra manga, né? O tecido é diferente. Professora, em relação ao anel, a pedra é verde, é? Esmeralda. Ah, tá. É, esmeralda o anel. De ouro, por favor, tá? É obrigatório não, anel? Nem de longe. Gastar dinheiro com isso. Nem de longe. E eu vou falar uma coisa pra tu, tá? Esse anel aí não vai servir de nada, sabe por quê? Porque dentro dos hospitais a gente não pode usar adorno. Aqui, ó. Pois é. Zero adorno. Então é só meio que pra exibir, aí fica ali com aquele anel de chuveirinho que quando tu bota a luva ele rasga. Não adianta, não dá, é incompatível. Até a aliança atrapalha. E tem hospital que não deixa o funcionário usar aliança, tá? É zero adorno, só pode óculos e aparelho no dente. Lá no hospital não pode, não. Tem sim, Glélio. Tem. Técnico de enfermagem tem a formatura, a solenidade. É bem bonitinho, tá? Não tá tendo agora, devido ao período da pandemia, mas tem alguns alunos que fazem lá na escola mesmo. Levam um fotógrafo e fazem as fotos lá, sem aglomerar. Essa semana mesmo formaram 6 alunos e eles fizeram lá um encontrinho na sala, só os 6 alunos e o fotógrafo. Aí foi o Gil, que é o diretor, e a coordenadora, a Karen, para fazer esse momento aqui da solenidade. E tem uma galera que tá fazendo online também, né? Fica o preceptor de um lado do computador e do outro lado fica ali quem tá formando. Então, galerinha, nosso conteúdo se encerra por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Aqui deixei aqui para vocês toda a minha referência bibliográfica e aqui ainda coloquei a pessoa que me ajudou a formatar essa apostila e fazer, tá?